Olha só, então o nosso tema de hoje é dentro da semana temática de hábitos de estudo. A gente vai falar hoje sobre como enganar o cérebro para a gente conseguir adquirir vários hábitos ao mesmo tempo, tá? Eu já vou avisando logo que isso aí não é... Deixa eu só acender a iluminação aqui, que eu sempre esqueço. Eu só vejo quando eu estou olhando para mim e vejo que está escuro. Então, primeiro a gente vai discutir por que criar vários hábitos ao mesmo tempo é um problema. Depois eu vou falar para você como você pode fazer para criar mesmo vários hábitos ao mesmo tempo, mesmo assim, e em que circunstâncias vale a pena você usar essa técnica ou não. Então, resumindo o que a gente viu até agora, na segunda-feira eu falei para vocês o básico sobre a criação de hábitos, ou seja, que você precisa de um gatilho para disparar o hábito, para facilitar, né, o disparo do hábito, a execução do hábito todos os dias, e que você tem que de alguma maneira associar esse hábito, a execução desse hábito ao prazer. Às vezes a pessoa sente prazer só pelo fato de ter conseguido executar a ação. Isso já é legal. E às vezes ela adiciona alguma coisa a mais. Tipo, ela se premia com alguma coisa, né? Se permite alguma coisa diferente que ela gosta depois da execução do hábito. Então tem várias maneiras de você fazer. Então isso é o básico. E mínimo de 60 dias para você realmente... Tem gente sugerindo leitura acelerada. Eu ainda não pensei na semana que vem, mas pode ser um bom tema, tá? Talvez ainda não semana que vem e tal, não sei, eu vou pensar ainda. Então, mínimo 60 dias para você realmente consolidar um hábito. E se o hábito for um hábito ao qual você resista bastante, talvez seja o caso da gente usar a técnica que eu falei ontem, que foi a técnica do micro hábito. Então, quando você tem uma resistência muito grande a criar um hábito, é legal você trabalhar com micro hábitos. Aqueles hábitos são tão pequenininhos, que você fica até com vergonha de não executar. E aí tem algumas regras, né? Você tem que ter vários gatilhos durante o dia, porque você tem que executar várias vezes durante o dia, até para compensar o fato de que o micro hábito é uma execução pequenininha. Eu dei o exemplo da leitura ontem. Ou seja, se você tem uma dificuldade, uma resistência muito grande para criar um hábito de leitura, você pode se programar para várias vezes ao dia, a partir de um certo gatilho, ler 1 ou 2 parágrafos. Tá? Isso vai criando em você, vai quebrando a resistência e vai criando o hábito e tal. Então tem algumas regrinhas aí que a gente falou, mas eu não posso repetir os 2 aprendizescopos todos, né? Então, isso foi o que a gente viu em linhas gerais até ontem. Então, como que criar hábitos e como que vence resistências muito tenazes, assim, muito ferozes. E hoje a gente vai falar de como que a gente consegue criar vários hábitos ao mesmo tempo. A primeira coisa que eu quero falar é por que isso é um problema. Por que é um problema tentar criar vários hábitos ao mesmo tempo? Alguém sabe me dizer aí? Por que normalmente quando você vai falar em criação de hábitos, as pessoas falam assim, olha, não tente criar vários hábitos ao mesmo tempo? Eu mesmo vivo falando isso. Existe um motivo. Ninguém vai tentar responder? Ninguém tem uma ideia de por que isso acontece? Por que não é normalmente, em circunstâncias normais, uma boa ideia tentar criar vários hábitos ao mesmo tempo? Porque leva tempo para se adaptar, porque a motivação acaba, tá mais na linha. É difícil de cumprir. Por que é difícil de cumprir? Você vai se perder. O mais próximo aí foi a questão da motivação. E na verdade a palavra não é bem motivação, é a força de vontade. Tá? Existem experimentos mostrando que a força de vontade é uma coisa finita na gente. Então tem um experimento muito bacana em que os caras colocavam um grupo de pessoas diante de um pedaço de brócolis e um doce, um brigadeiro, uma coisa. Não era brigadeiro, porque brigadeiro é um doce brasileiro. Mas imagine você, um pedaço de brócolis e um brigadeiro. Para metade dessas pessoas, eles diziam assim, você pode escolher o que você quiser comer. E para outra metade, eles diziam assim, olha, você tem que comer o brócolis. Então você colocava a pessoa diante da tentação do brigadeiro,
mas ela tinha que escolher comer o brócolis, ela não podia escolher o brigadeiro. E aí, qual é a diferença então entre esses dois grupos? É que o primeiro grupo ficou relaxado e comeu o que deu vontade. E o segundo grupo ficou tenso e teve que exercer uma certa força de vontade para não ir no brigadeiro e comer o brócolis. Depois eles levaram essas pessoas para uma outra sala onde eles tinham que resolver quebra-cabeças, ou seja, problemas cognitivos. E aí o que se descobriu foi o seguinte: aquelas pessoas que tinham sido obrigadas a escolher o brócolis. Aí eu adoro brócolis, tá, gente? Brócolis é só um exemplo que as pessoas usam para falar de comida que a maioria das pessoas não gosta, mas eu gosto. Mas de qualquer maneira, as pessoas que foram obrigadas a não escolher o doce, elas tiveram mais dificuldade de resolver os quebra-cabeças, elas tiveram menos paciência, elas abandonaram mais cedo. Por quê? Porque a força de vontade delas já tinha sido gasta naquela decisão bobinha de se forçar a comer o brigadeiro, o brócolis ao invés do brigadeiro. Então, esse é um exemplo de um experimento. Então tem vários experimentos mostrando isso, que a nossa força de vontade, ela é finita. E quando você está criando um novo hábito, lembra que eu falei que a gente está criando um novo caminho neuronal, e a gente tem que fazer uma força para conseguir construir esse caminho. O caminho do que você já faz na sua vida, por exemplo, se você todo dia, depois do jantar, vai ver televisão e você quer mudar esse hábito, o caminho de sentar na frente da televisão já é um caminho muito bem sedimentado. É fácil, não requer pensar, não requer gasto de energia. E o caminho de, ao invés de ver televisão, sentar no escritório para ler um livro, é um novo caminho. Você vai ter que exercer uma certa força de vontade para seguir por esse novo caminho, ao invés de usar o caminho que você já conhece, tá? Então, durante a construção do hábito, você está usando a força de vontade. E o hábito, ele serve justamente para evitar que você passe a vida inteira tendo que fazer força para ler. E uma vez que você passa aqueles 60 dias cumprindo aquela rotina, se você fez isso direitinho, se você não tem uma resistência muito feroz, você acaba se habituando e não tendo mais que pensar. Você automaticamente, depois do jantar, já vai para o escritório ler um livro sem nem pensar mais na televisão. Tá? Então, esse é o mecanismo. Então, como a força de vontade é um recurso finito, se você tenta criar vários hábitos, você vai se desgastando. Suponha que você tenta implantar um hábito pela manhã de ir para a academia. Outro hábito na hora do almoço de comer uma coisa diferente, mais leve, porque você quer mudar o seu hábito de alimentação. E outro hábito à noite de estudar. Quer dizer, são 3 hábitos novos na sua vida. Então de manhã você tem que fazer uma força danada para ir para a academia. Na hora do almoço tem que fazer uma força danada para não escolher as comidas mais pesadas. E na hora depois do jantar você tem que fazer uma força danada para não ir assistir televisão e sim sentar para ler ou para estudar. Quando chegar de noite, você já está exaurido de tanto fazer força. E como mostra aquele experimento, a probabilidade de você simplesmente não conseguir, de você desistir daquilo tudo, é muito maior. Então é por isso que normalmente a gente fala para as pessoas: olha, se você mesmo que você tenha vários hábitos que você quer implantar na sua vida, hábitos novos, seja de estudo, seja de qualquer outra coisa, faça um de cada vez. Implemente um de cada vez. Só que, amor hoje se atrasou, mas chegou, né? Pois é, então a gente estava falando dessa questão da criação de hábitos. Então a regra geral é: tente um de cada vez. Mas se você quer realmente implantar 2 ou 3. Se você quer implantar 2 ou 3, existe uma técnica que te ajuda a diminuir a quantidade de força de vontade necessária para implantar esses 2 ou 3. E essa técnica, ela é baseada em rituais. E calma aí, não tem nada de satânico, não é nada místico, não. Ritual é uma sequência de tarefas ou de atividades que você executa. Então você tem várias coisas, exatamente, fica um desgaste mental, principalmente, da força de vontade muito grande.
Mas aí você tem a ideia do ritual. Ritual é uma sequência de tarefas, de ações que você executa sempre do mesmo jeito, sempre na mesma ordem. Isso é a definição de ritual. Então, lembra que para criar um hábito a gente tem que ter um gatilho? Então, no ritual, uma tarefa vai ser o gatilho da outra, tá? Então, vamos ver exemplos de hábitos que você quer adquirir. Por exemplo, suponha que você quer se exercitar rapidinho pela manhã, fazer um exercício daqueles de alta intensidade e baixa duração. Então você vai fazer um exercício de 20 minutos, você quer meditar e você quer ler. Então são 3 hábitos que você quer implantar. Isso aí tem que ser coisas feitas no mesmo momento, tá? Senão não vai funcionar. Essa coisa de um de manhã, outro de tarde, outro de noite, não funciona. Então se você quer vários hábitos, você tem que juntar eles num ritual que vai acontecer em sequência, tá? Então suponha esses 3 hábitos. Eu quero acordar de manhã, fazer 20 minutos de exercício de alta intensidade, eu quero fazer uma meditação e eu quero ler. Quero ler um livro por, sei lá, meia hora. E aí você define essa sequência, tá? Claro que aí no caso do exercício tem um banho no meio, mas vamos simplificar, tá? Eu tô só dando exemplo aqui. Então você vai definir que o seu novo hábito é executar esse ritual. Qual é o gatilho? Na hora que você acordar, tá? Ou depois que você tomar café da manhã. Por exemplo, eu não conseguiria fazer isso sem tomar café da manhã, né? Eu já contei pra vocês que eu sou gulosa, acordo esfomeada e não consigo fazer absolutamente nada sem café da manhã. Então, o meu gatilho seria, acabei de tomar café da manhã ou acabei de escovar os dentes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício. Eu posso deixar o exercício por último, não interessa a ordem, interessa que eu mantenha a mesma ordem todo dia. Então, suponha que eu resolva, então, fazer uma meditação primeiro. Então, eu tomo meu café da manhã, para dar tempo de fazer a digestão, para fazer o exercício, né? Então, o que eu faço? Eu tomei meu café da manhã, escovei meus dentes, pronto, gatilho. Aí, eu vou sentar e ler por meia hora. Essa é a primeira ação do meu ritual. Depois que eu ler meia hora, eu vou meditar por 20 minutos, 15 minutos, não sei quanto tempo eu defini. E depois que eu fizer isso, eu vou fazer 15 ou 20 minutos de exercício de alta intensidade, um exercício de algum programa que eu decidi fazer. Então, eu vou fazer sempre nessa ordem: ler, meditar e depois exercício. Esse é o melhor porque dá tempo de fazer a digestão e depois você vai tomar banho, que é uma coisa natural depois que você faz o exercício. Você pode primeiro meditar e depois ler e tal. Então, nesse exemplo, seria isso. Boa noite! Eu sou o gatilho da Michelle. Toda vez que apita o Periscope, essa hora ela já sabe que ela vem assistir o Periscope. Então é isso mesmo, a noção de gatilho é essa. É alguma coisa que te leva praticamente instantaneamente para executar a ação que você quer tornar um hábito. E o hábito é justamente isso, né? Uma vez que o gatilho é disparado, você nem pensa mais, você já vai automaticamente executar a ação. É isso que vai acontecer depois de mais ou menos 60 dias. Você começa a sentir essa vontadezinha lá pelos 20 e poucos dias. Mas para consolidar mesmo tem que ser uns 60 dias pelo menos. E se for um hábito muito difícil, um hábito que realmente exija muito de você, geralmente mais de 60 dias. Amanhã, inclusive, eu vou mostrar alguns exemplos reais aqui da minha vida. Então, o segredo para a gente enganar o cérebro, porque a gente vai estar exercendo a nossa força de vontade uma única vez, que é para começar o ritual, e depois o ritual, Opa, tem gente dirigindo e me escutando. Eu espero que seja só escutando, não pode olhar para mim. Então você vai exercer a sua força de vontade uma vez para implementar 3 hábitos diferentes. Então a tua força de vontade depois que tomou o café da manhã, eu já vou lá sentar para ler. Aí o final da leitura já é o gatilho para você sentar e fazer uma meditação. E o final da meditação já é um gatilho para você fazer a sua atividade física. Pronto. Você exerceu a força de vontade. Claro que existe uma pequena força de vontade aí entre uma virada de tarefa e outra. Mas ela é muito menor.
principalmente depois de alguns dias que você se habitua àquela sequência, tá? Então você reduz bastante o grande problema que tem na criação de vários hábitos ao mesmo tempo, que é o problema de você ter que fazer uma enorme força de vontade para começar a executar a tarefa. Porque o que você vai começar não é uma tarefa, é um ritual. Então você tem que manter na sua cabeça que agora é a hora de eu começar o meu ritual da manhã, ou o meu ritual da tarde, ou o meu ritual da noite, mas tem que ser sempre em sequência no mesmo horário, tá? E aí algumas dicas que eu posso dar para você construir esses rituais. A primeira eu já dei, tem que ser coisas que você possa fazer em sequência no mesmo momento. Outra coisa, que esse ritual não seja muito longo. Então você vê que no meu exemplo, eu coloquei 3 coisas que eu posso fazer num período de mais ou menos 1 hora e pouco. Se passar muito disso, você vai criar uma resistência no início. Por quê? Porque você vai acordar, você acordou, tomou café e vai executar. Só que você pensa assim, nossa, eu vou passar as próximas 2 horas, 3 horas envolvidas nesse ritual. Ah, não quero, eu vou fazer outra coisa, eu tenho muita coisa para fazer, não sei o quê. Então você cria essa resistência porque o tempo dedicado à atividade é muito grande. Tanto que ontem, qual foi a dica do micro hábito? Faça alguma coisa que leve um tempo bem curtinho, assim, tipo 1 minutinho. Porque aí essa resistência de pensar que você vai gastar muito tempo com aquela atividade, ela diminui radicalmente. E aqui você tem que tomar cuidado com isso também. Claro que para você executar 3 tarefas consecutivas, você precisa de um tempo um pouco maior, mas que isso não passe muito de 1 hora. Tá? Lembra que você está criando um novo hábito. E se você quer fazer essas atividades por mais tempo, então é melhor criar um hábito de cada vez. Então primeiro você cria o hábito da leitura, e lê por 1 hora seguida. Depois que isso estiver bem sedimentado, você usa o hábito da leitura como gatilho para meditação. Aí você medita 1 hora seguida, se esse for o seu propósito. E depois que você tiver a leitura e a meditação bem sedimentados, aí você vai lá e faz 1 hora de exercício, de academia ou de corrida, não sei o quê. Então, isso para hábitos grandes ainda é melhor você implantar um de cada vez. Mas se você quer implantar hábitos que podem ser pequenos, aí você pode usar esse esquema do ritual. Outras coisas que funcionam muito bem é, por exemplo, estudar vocabulário. Não adianta você ficar 1 hora estudando vocabulário de língua estrangeira. É melhor você estudar, revisar, né, esse vocabulário durante uns 20 minutos. Então você pode encaixar o estudo de vocabulário no meio de um ritual. Então você começa lendo um livro, depois você estuda o seu vocabulário de inglês por uns 15 minutos, depois você faz uma outra coisa. Tá? Outra coisa legal de encaixar, ver chunks, exatamente, Michele. Os chunks são aquelas expressões, em qualquer língua, né? No caso a gente está falando do inglês aqui, o chunk é uma expressão em inglês. Então são expressões compostas de várias palavras que têm um significado específico. Tá? Então você pode revisar os seus chunks, o seu vocabulário, a cada dentro do seu ritual. Isso pode ser uma das partes do seu ritual. Tá? Então são pequenas coisas que fazem muito, que você não precisa gastar muito tempo, mas que você quer fazer todo dia, o que aliás para estudar é ótimo. Outra coisa excelente para você colocar dentro de um ritual é revisão. Por exemplo, você tem muita coisa para revisar, o ideal é você revisar todo dia um pouquinho. E sabendo fazer as anotações que você vai revisar direitinho e sabendo estruturar as revisões, 20 minutos, meia hora por dia dá para você revisar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então você pode colocar dentro do seu ritual, fazer revisão de materiais passados. Então tá aí, 3 rituais de estudo. Eu dei um exemplo com 3 rituais em que só um era de estudo e dei agora um exemplo de como que você faz isso para 3 rituais de estudo. Então você pode fazer leitura por meia hora, né? Por exemplo, leitura acelerada, que é o que o Joelson falou aqui no início, né? Então, eu vou praticar leitura acelerada, eu vou memorizar os meus chunks, o meu vocabulário em inglês,
e depois eu vou fazer revisão das matérias que já passaram e que eu já tenho anotado em algum formato bacana, tá? Se você for esperto, você está anotando as suas coisas em mapas mentais, tá bom? Mas tem outras formas de anotação bacanas, também é importante que seja resumido, que seja bem memorável. Mas enfim, independente da maneira como você anota ou faz os seus resumos, você pode incluir um ritual em que você está, na verdade, construindo 3 hábitos ao mesmo tempo. A outra dica não passe de 3, 2, 3. Se você for uma pessoa com muita disciplina, 4, tá? E não deixar passar muito de 1 hora. Mesmo que você inclua 4 coisas, tá? Então, quanto mais coisas você incluir, mais tempo você vai precisar, a não ser que seja uma coisa muito pequenininha, e mais você vai criar aquela resistência inicial, de que quando dispara o gatilho você pensa assim, puxa, as próximas 3 horas estão comprometidas, mas eu tenho isso e aquilo para fazer, mas eu estou cansado, mas eu estou com preguiça, tá? Então não crie essa barreira para você e crie um ritual de 1 hora, 1 hora e pouquinho no máximo, tá certo? Então essa é uma outra maneira de você criar hábitos e de avançar mais rapidamente. Porque, olha, cada hábito que você coloca, novo, hábito legal, né, que você coloca na sua vida, você tem uma melhora na sua qualidade de vida, na qualidade do seu estudo muito grande. Então as pessoas às vezes ficam muito ansiosas, elas querem mudar, elas resolvem assim, nossa, está tudo errado, eu tenho que mudar, eu tenho que emagrecer, eu tenho que me alimentar melhor, eu tenho que me exercitar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que aprender matemática, eu tenho que aprender inglês, e aí elas querem fazer tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Depois de 1 semana naquela euforia, ela se perde e não consegue fazer nada. Então é melhor você começar a implementar um novo hábito, por exemplo, a cada 30 dias. Tá? Então como é que lembra que eu falei que era 60 para sustentar o hábito, né? 60 mínimo. Tem que ter um pouco de disciplina, mas a ideia é você construir aos poucos essa disciplina. Olá, Márcia, acabamos de falar nos chunks aqui, não sei se você já estava aqui, né? A Michelle lembrou que uma das possibilidades de você colocar no seu ritual de criação de hábitos é justamente você estudar o seu vocabulário, os seus chunks em inglês. Então a Márcia Daniela, que está aqui na sala, para quem não sabe ainda, ela é a nossa professora de inglês e ela está com matrículas abertas aí para a turma dela o curso dela chama Na Rota da Fluência em 6 meses, tá? E é um treinamento super bacana, funciona mesmo, você pode ver lá nos testemunhos, eu vou colocar aqui, a Márcia disse que tá louca, porque é semana de matrícula, né? E semana de matrícula é sempre muito... O Adilson tá falando, que dupla, hein? Pois é, eu e a Márcia somos uma dupla dinâmica mesmo, bem dinâmica. Então, a Márcia tá só essa semana com matrículas abertas, eu vou botar o link, ontem eu prometi, esqueci, porque eu tava correndo, porque eu tinha aula de tênis e era um tempo muito corrido e tal. Mas hoje eu vou conseguir colocar o link aqui para vocês, tá certo? Então, no finalzinho, me lembre, eu vou colocar o link. A Márcia está falando que já tem aluno que vem do Paraguai, que mora no Paraguai, e aluno que mora na Suíça. Olha que legal, que bacana. Então isso é o bacana da internet, né? A gente consegue atingir o mundo inteiro. E eu sempre pergunto no início dos meus webinários, por exemplo, de onde vêm as pessoas, e sempre tem 2, 3 pessoas que estão fora do país. Isso é muito legal. Às vezes a pessoa está no meio da madrugada, lá tinha nos últimos webinários que eu dei, tinha um rapaz que estava na Itália, então o webinário era à noite, aqui no Brasil era madrugada na Itália. Então você vê que coisa maluca, né? A gente consegue realmente atingir as pessoas nos mais diferentes lugares do mundo. E se você sabe inglês, falando em inglês, você consegue adquirir esse conhecimento de todos os lugares do mundo. E olha, a última vez que eu vi... o Jorge não conseguiu assistir o penúltimo, que pena. Eu estava falando no início que a gente está preparando os periscopes, as gravações, para colocar no YouTube. Só que vai, obviamente, ser colocado com algumas semanas de atraso sempre, né? Porque a gente vai botar um por dia.
Então vai estar sempre com algumas semanas de atraso, porque a gente ainda não começou. Vai começar com uns 2 ou 3 por semana, até a gente achar a melhor maneira de fazer a edição, e depois a gente começa a colocar um por dia. Para o micro hábito eu não indiquei livro não. Agora não me vem à cabeça o autor, porque eu nem me preocupei em ver isso, uma coisa que eu aprendi há muito tempo, essa coisa do micro hábito, mas eu posso amanhã trazer para você o autor e o site onde ele fala de micro hábito. Só que tem um problema, o material está todo em inglês, então eu sugiro que você entre na Rota da Fluência com a Márcia Daniela e acesse esse material em inglês. Tá aí mais um exemplo. A última vez que eu vi a internet em inglês, em língua inglesa, era 60 vezes maior que a internet em língua portuguesa. Então é 60 vezes maior. Aí você vai dizer assim, mas eu não dou conta nem da internet em português, mas a questão não é dar conta. Ninguém dá conta da quantidade de informação que tem em nenhuma área de conhecimento. A questão é da qualidade. Quando você tem 60 vezes mais material, o que vai acontecer é que você consegue filtrar materiais com muito maior qualidade. É como se eles competissem, existisse uma competição implícita. Então o material vem com muita qualidade. E quem sabe inglês vê isso com muita clareza. Eu faço a pesquisa de um termo em português para ver quem está falando sobre aquilo no Brasil, e aí eu encontro 2 ou 3 sites falando de uma maneira superficial. Aí eu pego esse mesmo termo em inglês e coloco no Google, faço a pesquisa, e eu encontro 30 sites falando daquilo de uma maneira muito mais aprofundada. E aí tem vídeo, e aí tem aula numa universidade americana, top de linha, e por aí vai. Então, o que acontece é que... Obrigada, Márcia. A Márcia chamou os seguidores dela. Então, o que acontece é isso, você está perdendo um mundo de qualidade de informação. Então, quando eu falo 60 vezes, a pessoa fala assim, Deus me livre, eu não quero saber disso não, eu vou ficar louco, porque eu já não dou conta da internet em português. Só que a internet em português, por causa de ser uma quantidade menor, de ter uma concorrência menor, a qualidade é muito menor também. Né? Porque é uma coisa estatística, não tem jeito, né? Na hora que você tem 60 vezes mais conteúdo, você consegue filtrar muito mais conteúdo de qualidade, tá? Então, tá aí, se você precisa de mais algum motivo para falar inglês, para aprender inglês de verdade, para ser fluente em inglês, entrar na Rota da Fluência, esse aí é um motivo, e você gosta de aprender, e você precisa estar atualizado nas coisas que você aprende. O inglês é absolutamente fundamental nos dias de hoje, que a gente acessa tudo pela internet. Então, teu colega do lado que sabe inglês, ele está muito à frente, porque ele vai buscar, a informação vai chegar mais cedo para ele, né? Como a Márcia estava falando no vídeo dela, o que acontece? Não todas as coisas boas no mundo são produzidas em inglês. Mas, quando é produzido em outra língua, a primeira tradução acontece em inglês. Por quê? Porque inglês é uma língua que muita gente fala, então a probabilidade de venda, né, a força do mercado é muito grande. Então, você sempre vai ter acesso à informação de primeira mão, e não de segunda, terceira, quarta, esperar às vezes 2, 3, 4 anos para chegar um material na sua mão. Tá? Então, em algumas áreas pode ser a diferença entre você continuar empregado ou ser demitido, porque o garoto ali do lado sabe falar inglês, tá certo? Então, inglês é absolutamente fundamental. E não precisa passar anos e anos e anos para aprender inglês. Eu descobri isso depois de velha, aprendi uns 8 meses, aí depois continuei estudando mais um pouco, fiquei 1 ano e meio estudando intensamente. Mas com 8 meses, mais ou menos, eu já ouvia tudo em inglês, já conseguia conversar e tal, mas eu não tinha apoio de ninguém, tá? O único apoio que eu tinha era de um site em inglês, então eu tinha que conversar em inglês, eu tinha que tirar as minhas dúvidas em inglês, então foi um processo mais complicado. A Márcia tem esse curso que é na Rota da Fluência em 6 meses e funciona para valer, exatamente, não tem como fugir. O inglês você tem que encarar, uma hora você vai ter que encarar. E a Márcia tem esse jeito especial de ensinar, que é justamente o jeito que eu acabei descobrindo há vários anos atrás, né, já deve ter uns 7 anos isso,
Eu descobri meio intuitivamente, meio pesquisando muito, mas a Márcia já entrega prontinho só para você estudar. Quer melhor do que isso? Não tem, né? Então, fica aí a mega sugestão da Rota da Fluência. Então, voltando aqui aos nossos hábitos. Como que a gente cria vários hábitos? A gente cria um ritual. E com aquelas regras. Uma coisa em sequência da outra, para que uma seja o gatilho para a outra. Nunca passar de 1 hora e pouco. E outra coisa interessante é você... como é que se diz? Não colocar coisas muito difíceis. Então, por exemplo, aquele hábito que você acha que caberia bem num micro hábito, porque é um hábito que você resiste muito, não caberia num ritual. Porque ele vai ser um ponto de resistência ao ritual inteiro. Então, deixa esse hábito de lado. Então, tipo assim, tira 60 dias para cuidar só desse hábito que você tem muita resistência. Depois que você já tiver com isso bem sedimentado na sua vida, aí você começa um ritual com outros hábitos menos complicados, mais fáceis de executar. Tá? Porque você vai ver, quando você começar a criar hábitos, isso deve ser... Você, na verdade, tem que criar o hábito de criar hábitos. Então, você cria um, aí quando isso estabiliza na sua vida, você cria outro. Desculpa. Cria outro. E quando aquilo estabiliza, você cria outro. Então imagine, assim, na pior das hipóteses, que você crie 6 hábitos por ano. Porque você, a cada 2 meses só que você vai mexer com um novo hábito. Com um pouquinho mais de disciplina, dá para inserir um novo hábito a cada 30 dias. Mesmo ficando 60 com o hábito anterior, tá? Mas vamos dizer assim, que você quer ir bem devagar e vai criar um a cada 2 meses, então num ano você vai criar 6 hábitos diferentes. Que 6 hábitos poderiam ser esses? Olha, não vou me ater só a estudo não. Ó, estudar inglês 1 hora por dia. Ler 1 hora por dia. Estudar matemática. Suponha que você tem uma deficiência grave de matemática. Vou botar coisa aqui que não seja de estudo. Fazer exercício físico. Que seja meia hora por dia, tá? Já tem vários estudos provando que exercícios de alta intensidade e pouca duração são muito mais eficientes do que aqueles exercícios que você fica horas na academia, tá? Mas eu posso falar disso um outro dia. Então, fazer exercício lá 20 minutos por dia. E que mais? Tomar um café da manhã mais saudável. 5 hábitos. Se você hoje tivesse esses 5 hábitos implantados na sua vida, o quão melhor você seria em termos de desenvolvimento pessoal? Veja bem, você é uma pessoa que lê 1 hora por dia, e lê rápido porque você treinou leitura acelerada, tá? Você é uma pessoa que está estudando matemática e avançando e reduzindo o déficit de matemática que você tem. Você é uma pessoa que está estudando inglês e, poxa, 1 hora de inglês por dia, estudado do jeito certo, é muito inglês, tá? E você pode depois incluir outras coisas assim no carro, né? A Michelle estava dizendo que estava me ouvindo no carro. Então você pode ouvir inglês no carro. Então você tem várias coisas que você pode fazer. Você vai se alimentar melhor, porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia, e você vai estar se exercitando todos os dias. O quão melhor a sua vida seria se você já tivesse esses hábitos implantados. Ó, eu estou falando de 5, né? Falta 1, ainda tem espaço para mais um para formar o ano, né? Então vamos ver o que a gente pode colocar aí. Um bom café da manhã, exercício, matemática básica, leitura e inglês e a técnica de memorização. Eu vou praticar técnicas de memorização para aprender a memorizar rápido. 6 coisas. Se você tivesse esses 6 hábitos implantados e sendo executados todos os dias na sua vida, como seria a sua vida? Eu acho que seria muito mais produtiva, não seria? Pois é, imagine que você pode ter isso daqui a 1 ano. Um ano é pouca coisa. E, ao mesmo tempo, não é pesado, porque você vai estar implantando um de cada vez, ficando com ele 60 dias, depois pega outro, fica com ele 60 dias e assim por diante. E no meio disso tudo, você pode implantar um ritual. E aí, adquirir 2 ou 3 hábitos menores ao mesmo tempo. Tá certo? Então, você pode ter mais de 6
em um ano. E uma mudança radical na sua produtividade, na sua qualidade de vida, na sua saúde. Depende do que você implantar, você vai mudar uma determinada área da sua vida. A Michelle está falando que vai fazer um replay, vai assistir o replay para anotar. Legal. Pois é, então eu acho que às vezes as pessoas não se apercebem disso. Elas ou caem numa ansiedade de querer implantar tudo ao mesmo tempo, porque se não implantar tudo ao mesmo tempo não adianta, e adianta sim, como eu estou dando o exemplo aqui, em um ano você consegue mudar completamente a sua vida. É bom que a prática seja diária, sim, principalmente quando você está estabelecendo o hábito. Tá? Então pode ser que você não queira fazer exercício todos os dias, tá? Que você acha que 3 ou 4 vezes na semana tá bom. Mas no início é legal você fazer todos os dias, mesmo que seja com menos intensidade. Ah, obrigada, Luiz. Obrigada mesmo. Que bom que você gosta das minhas dicas. Então, eu estava falando da pergunta, né? Qual foi a pergunta? Vamos revisar aí. Se dava para... se a prática tinha que ser diária. O Luiz está dizendo que é aluno do Fórmula de Lançamento também. Legal. A Fórmula de Lançamento é outro papo aqui. Beber mais água. É uma coisa excelente. Se você beber mais água, você melhora o funcionamento do seu cérebro, melhora o funcionamento do seu corpo, você emagrece. Então tem um monte de coisas que você pode... benefícios que você colhe de beber água. Meditação é excelente para melhorar a concentração. Olha, tanto de gente que reclama comigo que tem dificuldade de concentração. E hoje em dia isso é um problema muito comum, porque esses dispositivos eletrônicos ficam chamando a gente para tudo que é coisa. Às vezes é uma coisa legal, para o Periscope, mas às vezes é alguém enchendo a paciência e mandando a foto do que está comendo no almoço. Entendeu? E será que isso interessa para você ser interrompido para ver o que a pessoa está comendo no almoço? Então tem que ver, né? Mas a verdade é que a gente está imerso nessa tecnologia e a gente está toda hora sendo chamado para fazer várias coisas, e isso diminui a nossa capacidade de atenção. Então a meditação também é comprovado cientificamente, é muito estudado em várias universidades, o fato de que a meditação ela melhora a capacidade de concentração geral da pessoa, fora outros benefícios para a saúde. Exatamente. Estudar com celular não tem condição, tá? O celular tem que ser desligado, senão você não consegue. Principalmente se você deixa. Eu geralmente deixo as notificações desligadas por padrão. E aí, por exemplo, eu tenho aquele horário que eu olho o WhatsApp, eu tenho aquele horário que eu olho o Instagram, né, que eu olho as redes sociais de uma maneira geral. Então eu não fico sendo chamada o dia inteiro para aquilo, porque não tem condição. Tá? Tem uma coisa ou outra que eu ainda deixo a notificação, mas normalmente eu desativo as notificações. Tá? Só não desativa do Periscope, senão você vai perder o Periscope, tá bom? Então, então a gente... Vou encerrar aqui, porque para variar eu já me empolguei, falei de inglês, falei de um monte de coisa. Então, a gente falou de como criar vários hábitos ao mesmo tempo dentro de um ritual, de forma que um seja o gatilho do outro e você reduza a quantidade de força de vontade necessária para colocar aquele ritual em prática. Então é uma maneira de você burlar a regra de que só deve ser feito um hábito de cada vez. Por outro lado, eu também falei que um hábito de cada vez e um a cada 2 meses já mostrei para vocês através dos exemplos que um hábito a cada 2 meses em um ano muda completamente a sua vida. Então não é para entrar na ansiedade. E também não é para nunca começar porque achar que não vai resolver. Por exemplo, o micro hábito. Eu vou ler 2 parágrafos por dia. Isso não vai resolver nada na minha vida. Vai sim, porque hoje você vai ler 2, amanhã você vai ler 3, depois você vai ler 4, daqui a pouco você está lendo 10 páginas por dia, tá? E até o final do ano, por exemplo, você está lendo 10 páginas por dia, ou 20 páginas por dia, ou 1 hora, que seja, não sei, de repente. De repente você se empolga e começa a usar leitura acelerada, e aí lê mais ainda e tal. Então, ler é muito bom. Pois é, leitura é aquela coisa que é um trabalho de formiguinha, um trabalho de paciência assim. Leitura é aquela coisa assim que as pessoas ou amam ou odeiam, né? Parece que não tem muito um meio termo aí. Então, e eu estava dizendo ontem, né? Dizer que não gosta de ler, para mim é uma coisa tão sem sentido, porque a leitura não é a atividade em si, é um meio para você chegar naquilo que você quer.
Então, por exemplo, para mim é um meio de entretenimento, porque eu gosto de ler livros de ficção. Também é um meio de aprender, eu adoro aprender coisas novas, é um meio de me informar. Então, assim, ele é meio. Como assim não gosta de ler? A leitura tem que ser transparente. E ela não é transparente porque a nossa alfabetização é muito precária. Então as pessoas leem mal, aquilo demanda muito esforço delas, e aí o cérebro entra em ação, o nosso preguiçosão entra em ação e começa a não fazer com que você não queira ler, né? Começa a sabotar a sua leitura porque ele não quer gastar energia. Então, qual é a saída? É você aprender a ler de uma maneira mais eficiente, que seja transparente, porque o que você não tem que se preocupar em como você está lendo, ou com a leitura, você tem que se preocupar com o que vem com a leitura, que é o lazer, que é a aprendizagem, que é o contato com outras culturas, um monte de coisas boas que vem com a leitura. Capacidade de concentração, porque na leitura não tem link, né? Pelo menos um livro normal. Alguns livros têm links e tal, mas uma leitura num livro mesmo, você foca só naquilo e vai lendo. Isso também é um treino de concentração. Tá certo? Então é muito benefício para você não se preocupar em aprender a ler de uma maneira que ela realmente, a leitura em si fique transparente, ela desapareça do processo e você vá na leitura só para algumas pessoas escreveram algumas coisas aqui, mas eu não consegui ler, tá? Então se alguém fez uma pergunta, por favor repete, porque eu estava aqui olhando meio para cima, olhando mais para a câmera, né? E acabei não vendo o que estava escrito. Então é isso, gente. Já falei, já resumi, já voltei, já falei pra caramba, pra variar, já passei muito do meu tempo. Já tô aqui há 45 minutos, é incrível isso.